TV desta noite está entrevistando ela, que é formada em Direito e também em Pedagogia, mas que há muitos anos trabalha na Casa da Cultura de Sertãozinho e conhece essa cultura da nossa cidade como ninguém. E, além disso, também faz um belíssimo trabalho junto na Secretaria de Turismo aqui de Sertãozinho. E ela vai estar nos apresentando um pouquinho dessa história. Sônia, você que é bacharel, né? É formada em Direito, com bacharel também em Pedagogia, e de repente não quis saber de dar aula, nada, e nem de advogar, e sim focou mais no turismo, mais na cultura de Sertãozinho. Por quê? Eu costumo dizer que eu acho que essa é uma vocação, né? Uma vocação da própria história familiar, né? Eu sempre tive familiares envolvidos, né? Tanto na área do jornalismo, como também na área da política, como no ativismo social de um modo geral. Então, isso acaba influenciando a gente, né? E uma das minhas grandes paixões é a memória e a história de Sertãozinho. Consequentemente, a gente vai descobrindo coisas interessantíssimas, como, por exemplo, que a vocação para o turismo de Sertãozinho é muito mais antiga do que a grande parte da população da nossa cidade certamente ignora. Então, eu digo que ela remonta, no mínimo, de 1956, quando o prefeito de então, o senhor Antônio Pascoal, desapropriou um prédio que pertencia à Associação dos Plantadores de Cana da Alta Mujana, um prédio que existe até hoje, onde funcionou durante muito tempo a Biblioteca Pública Municipal Dr. Antônio Fulan Júnior, onde ele pretendia construir ou instalar um hotel municipal, que Sertãozinho não possuía nenhum estabelecimento do gênero. E a cidade dispunha de duas fontes de água mineral. Era a Palmital e a Sertaneja. E o prefeito antevia, juntamente com várias pessoas da comunidade, a possibilidade de transformar Sertãozinho numa estância hidromineral, consequentemente, atraindo o turismo para a nossa cidade. E por que não foi para frente? Bom, em primeiro lugar, porque a administração dele foi só até 1958. E depois porque, paulatinamente, foram acontecendo, né, alguns outros incidentes, né? Como, por exemplo, a vontade dos proprietários, né, das fazendas onde se localizavam as fontes de água mineral, né, de comercializar o produto durante só algum tempo, né? As duas águas minerais foram comercializadas como porque água aqui nós estamos em cima do aquífero Guarani também, né, Sônia? Exatamente. E essas duas fontes, certamente, tinham essa origem, mas elas eram de uma qualidade excelente, como comprovaram todas as análises feitas. Tanto que, durante muito tempo, as duas águas minerais, né, a água palmital e a água sertaneja, foram comercializadas, né, e amplamente divulgadas. Mas aí vieram, né, os proprietários, né, novos proprietários das fazendas, né, onde estavam essas fontes, que foram dando outras destinações para as propriedades e que acabaram desestimulando a comercialização das águas minerais. E o turismo ficou esquecido por um bom tempo depois disso, né? Só vindo agora... Certamente. E, de repente, a volta à temática do turismo aconteceu, provavelmente, até incidentalmente, porque quando nós instalamos o Centro Municipal de Memória, que isso aconteceu em 2005,
ele foi formalizado, não é? Porque o Centro Municipal de Memória, na realidade, foi criado em 1996. Mas a lei era muito simplória, que ela só dizia, fica criado o Centro Municipal de Memória, né? E nada mais. A gente já tem essa vocação, por exemplo, quando nós tivemos o hockey, que é um turismo esportivo. Sim. E o nosso hockey, ele foi internacionalmente reconhecido. Exatamente. E mesmo assim, não aproveitaram o gancho, ou seja, será que eles não percebem que o turismo é geração de emprego, renda e reconhecimento para a cidade? Há o reconhecimento, mas eu acho que as dificuldades são bastante grandes, porque eu falo que, acima de tudo, precisa ter a vontade política. E antes de existir a vontade política, a gente tem que sensibilizar a população, porque turismo significa receptivo. Sem receptivo, não existe turismo, né? Então, porque eu sou de uma geração que até pouco tempo, se você chegava em qualquer local aqui de Sertãozinho e perguntasse onde você tem um barzinho, a primeira resposta em Ribeirão Preto. As pessoas Exatamente. Não conhecem os nossos restaurantes, os nossos barzinhos, e isso é uma responsabilidade nossa também. Exatamente. Então, a primeira coisa que nós teríamos que fazer, na minha maneira de entender, é sensibilizarmos a população, as pessoas acreditarem que o turismo é a maior indústria do mundo, né? Evidente que agora, com essa pandemia, as coisas mudaram muito, mas certamente nós vamos vencer essa fase também. E o que o turismo pode acrescentar à vida das pessoas normais? Que qualquer pessoa pode participar do turismo de diferentes maneiras. Quer dizer, a pessoa que sabe cozinhar bem, ela pode criar um prato, uma coisa diferente, criar um estabelecimento, criar uma atração na área da culinária. Aquela que tem habilidade para artesanato pode criar um produto que seja vendável e que atraia pessoas, né, principalmente pessoas de outras localidades, adquirirem um produto, né? E assim eu falo até mais. Eu acho que essa pandemia, eu costumo sempre olhar com olhos positivos. certo. De repente, para nós, para Sertãozinho e para nossa região, ela veio acrescentar algo bom. Por quê? Quando você falava em turismo, as pessoas pensavam em Nordeste, pensavam fora do país. E nós temos na nossa região cidades que têm coisas lindas. Por exemplo, com essa pandemia, as pessoas vão começar a descobrir o nosso Cristo, o nosso Museu da Cana, o nosso Parque Ecológico. Ou seja, nós somos reconhecidos internacionalmente como turismo de negócios. E nós temos Finasupro, AgriShow, Agrocana. Ou seja, então as pessoas agora terão a oportunidade de fazer um turismo mais próximo, mais regional. Como que vocês estão trabalhando hoje isso aqui em Sertãozinho? Ou ainda estão preocupados apenas com a pandemia? Não, é evidente que a pandemia trouxe uma série de limitações, né? Inclusive, particularmente para mim, né, por causa da idade, eu estou trabalhando em home office, né? Então, dificulta muito. Dificulta muito a gente conseguir, né, fazer alguma coisa de ordem prática. As atividades não essenciais, né, através das medidas restritivas, né, adotadas pelo governo estadual e, consequentemente, pelo governo municipal, impediram que as atividades não essenciais pudessem ser exercidas presencialmente. Quer dizer, começamos hoje, né, uma nova fase, que a gente espera que seja perene, né, e não como
vem acontecendo, né? E aí entra a parte que não depende só do governo, não depende só do governador, não depende só do prefeito, né? Se a população não colabora, não adianta. Quer dizer, essa nossa fase já poderia ter sido ultrapassada há muito tempo, se o isolamento social fosse realmente cumprido. Agora, a empatia com o próximo, né, Sônia? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Não houve adesão da população, né? Que começou pelo negacionismo, né, do próprio presidente da República, influenciando uma parte imensa da população, né, a não acreditar na gravidade da doença, na gravidade da situação, e, consequentemente, não colaborar. Então, o que nós temos que fazer? Despertar nas pessoas essa coisa de nós termos mais senso de coletividade, mais senso de nos ajudarmos mutuamente. Né? Porque, por exemplo, que adianta a gente abrir o comércio se a população não tem renda para alimentar o comércio? O que adianta a gente fazer medidas que vão queimando etapas? Quer dizer, a gente teria que ter uma coisa mais coordenada, né? A união de todos, e não essa disputa que se criou de poder. E que no Brasil eu tenho razão e você não. Exatamente. Quer dizer, todos os países do mundo, a gente viu acontecer isso, só raríssimas exceções. Quem conduziu a união do país foi quem está à frente do governo. Né? E aqui aconteceu o contrário. Quem está à frente do governo promoveu uma dissociação das coisas. Né? Mas então, agora eu acredito que com a vacina as coisas vão melhorar. Aí eu te pergunto, vamos pensar assim, o Grupo Mulheres do Brasil, eles estão fazendo um trabalho para que até setembro todo brasileiro esteja vacinado. Estamos caminhando para isso, então vamos pensar que até setembro os brasileiros estão vacinados e aí nós estaremos já com um último trimestre preparado já para começar com um novo normal, que nunca mais vai ser normal, né? Os cuidados estarão sempre aqui, álcool em gel, máscara, eu acredito que é para o resto da vida. Mas, enquanto isso, para quando terminar essa pandemia, que nós pudermos começar a viajar, começar a aproveitar um pouquinho as belezas do nosso Brasil, Sertãozinho vai estar preparado para isso ou não? Aí que vai começar a pensar em voltar a fazer alguma coisa. Eu falo que nós já temos uma infraestrutura muito importante em Sertãozinho. Sim. Então, nós temos, além do turismo comercial, como você tinha enfatizado, né, através dos eventos, né, da FENASUCRO, da Agrocana, né? Então, nós tínhamos o turismo de negócios, né, bastante consolidado. Isso não volta atrás. Quer dizer, as nossas indústrias continuam ali e nós continuamos sendo o centro sucroenergético. Quer dizer, essa coisa não para. Quer dizer, já temos a infraestrutura nesse campo. Mas exatamente. A população, como você mesmo disse, ela já está consciente dessa importância do turismo ou ainda não? Ainda não foi feito nada para tentar motivá-los a olhar com outros olhos o turismo local? É meio difícil, na medida em que nós não temos no protagonismo direto nem desses eventos, desses grandes eventos, só da população
Sertãozinho. Então, nós dependemos, por exemplo, daqueles que exploram comercialmente, como você falou, não é só a população que ia procurar barzinho, os organizadores de eventos desse porte também iam procurar parcerias muito mais em Ribeirão do que aqui, tanto em nível hoteleiro, como em nível de restaurantes, em nível de bar, em nível de oferecimento de oportunidades para nós segurarmos as pessoas, muito pelo contrário, né? Quantos e quantos participantes da feira, né? Visitantes da feira, eram convidados a irem aos shoppings, né? Sertãozinho não tem, a irem em grandes choperias, né? Todo mundo sabe qual é a choperia, né? E por aí afora, né? Ao invés de nós segurarmos as pessoas aqui, nós as incentivávamos a irem embora, né? E isso tudo acontece por causa dessa falta de entrosamento, que eu acho que nós precisamos... podemos ajudar, então, a melhorar isso, Sônia? Por exemplo, hoje, a Web TV, a Rota do Turismo, nós estamos trabalhando para mostrar as rotas do nosso turismo. Sim. Como chegar até essas pessoas e modificar de que elas têm que mostrar a cara, de que elas têm que investir no segmento, mudar conceito e mudar cultura. Exatamente. E não só nisso, mas se aproximar do evento, né? Então, eu lembro, por exemplo, que numa das versões da FenaSucro, nós conseguimos motivar as pessoas a conhecerem, por exemplo, um roteiro turístico em Sertãozinho. Participava desse roteiro muito mais estrangeiros do que brasileiros, né? Em primeiro lugar. Outra coisa, também se difundiu muito a ideia de que esse grande evento não era uma coisa familiar, né? Então, a maioria dos expositores vinham sozinhos, né? Aos poucos é que foi modificando essa história, né? De começarem a trazer famílias, a trazerem esposas, a trazerem filhos, né? Consequentemente, a gente mudar um pouco a característica do evento. Então, nessa época, eu trabalhava com o pessoal da FenaSucro. O que nós fazíamos? Nós pegávamos as mulheres, os maridos que vinham para conhecer a feira, e nós criávamos oportunidades para elas conhecerem um pouco da nossa cidade. Exatamente. Entendeu? E muitas vezes, aí elas já vinham de Ribeirão, porque elas não ficavam hospedadas aqui. Exatamente. Porque não tinha, quer dizer, não é que não tinha, elas não conheciam os hotéis. Porque na cabeça de muitos, quando você fala Sertãozinho, eles imaginam a gente uma vila. Exatamente. Ninguém conhece o nosso potencial. E é aí que nós pecamos. Por isso que eu falo, como melhorar essa comunicação eu me proponho a estar fazendo junto com vocês. A Rota do Turismo nasceu aqui em Sertãozinho e nós estamos aqui para apoiar. Mas como apoiar? Quais as iniciativas? O que vocês pretendem fazer? A grande proposta feita por essa atual administração, né, e principalmente pelo secretário da pasta hoje, né, o Marcelo Pellegrini, que vem de uma área que ficou muito afeita também à parte do turismo de negócios, né, porque ele foi durante muito tempo secretário de indústria e comércio, ou depois desenvolvimento econômico. Em 2018, o setor sucroalcooleiro foi o Beleléu aqui na nossa região. Sertãozinho quase virou uma cidade fantasma. Exatamente. Então, essas coisas todas, né, foram se fortalecendo, ou
também foram perdendo alguma coisa, mas foram recuperando. Porque eu falo que o empresariado de Sertãozinho tem essa vocação de se recompor, de se refazer, de recriar, que é fabulosa, fantástica. O toque de Midas, eu falo. Agora, em matéria de turismo, eu acho que ainda se espera muito só do poder público. Então, quando eu vejo iniciativas partindo, como essa sua, de criar uma revista, de buscar um roteiro turístico, eu me entusiasmo muito, porque eu percebo, olha, tem gente que está se sensibilizando para isso. Porque fica difícil esperar só do poder público. Não, Se a gente acredito que uma união, nós somos elos. Um depende do outro. A gente não pode esperar só de uma fonte. Todos têm que se unir, porque juntos nós somos mais fortes. Agora, eu faço, por exemplo, a seguinte colocação, e não é de hoje que eu faço. Há muito tempo eu falo sobre isso. Por exemplo, nós temos uma série de atrações que podem ser consideradas turísticas, né? Como é o caso do Cristo, do Parque Ecológico, agora do Parque Linear, né? Eu nunca vi ninguém da iniciativa particular criar um produto em cima dessas atrações. Por exemplo, algo mais. Não tem nem cartão postal disso, se não partir da prefeitura. Sim, quer dizer, e eu te falo mais. Hoje eu estava com o pessoal, eu já comecei a falar que nós vamos criar concursos para descobrir qual será o prato típico de Sertãozinho. Exatamente. E qual será os nossos brindes, porque se eu venho visitar Sertãozinho, o que eu posso levar de lembrança? Exatamente. Então, exatamente. Pode... Então eu fico pensando, e cito também muitas vezes esse exemplo. Nós tivemos, alguns anos atrás, um evento no Instituto Federal, em nível nacional. Participaram institutos federais do Brasil todo. E os alunos, então, chegavam aqui em Sertãozinho e perguntavam o que eles poderiam adquirir de lembrança da cidade. Aí, o que fez sucesso? Um chaveirinho que foi criado por uma única pessoa e que tinha o nome de Sertãozinho. E que foi feito improvisado dentro do próprio Instituto Federal, um stand para venda desse produto, e que foi um sucesso, uma coisa... Por quê? Porque não, é lógico, se eu vou visitar o Rio de Janeiro, eu quero trazer uma lembrança do Rio de Janeiro. Sim. Se eu vou visitar Roma, eu quero trazer uma lembrança de Roma. Agora, eu pergunto para você, qual é o produto típico de Sertãozinho? Que nós temos? Vou te deixar um desafio, uma lição de casa. Da mesma forma como você quer descobrir um produto típico gastronômico, eu quero descobrir qual é o produto típico artesanal. Que nós podemos... Então, eu proponho sempre isso. Uma das coisas com as quais a Secretaria está trabalhando é isso, criar o selo de Sertãozinho, a marca de Sertãozinho, né? Sabe, naqueles moldes, I Love Nova York, você bate o olho, você sabe de quem você está falando, né? Sim. Então, você não precisa nem ler direito, né? Ou então, a logomarca da Coca-Cola, né? Quer dizer, do McDonald's. Refrigerante é a primeira coisa que vem em mente. Exatamente. Você fala em lanchonete, a primeira que vem na cabeça da gente é o lemão do McDonald's e vai por aí afora, não é? Então, por que a gente não tem essa marca de Sertãozinho para que seja explorado por todo mundo, pela indústria, pelo comércio, graficamente, eletronicamente, nas redes sociais? Por que a gente não cria essa empatia, né? Você fala... Nós precisamos mudar a cultura, e é com isso que nós contamos com vocês. Exatamente. Jogo a bola para a Sônia Certe.
É bem por aí que a gente gostaria de trabalhar, e eu falo, é uma luta que, para mim, perdura desde 2005, quando nós criamos o primeiro Conselho Municipal de Turismo de Sertãozinho, né? E que eu tive a honra de presidir, né? Se bem que eu falo assim, né? Que, de repente, eu fui democraticamente imposta a ser a presidente. Então, nós temos que bater nessa tecla, o que nós podemos oferecer, né? Então, as pessoas, às vezes, querem sonhos muito gigantescos, né? Quando, na realidade, nós temos que partir de coisas mais pé no chão. Sim. E uma das coisas que eu vejo e que noto a vontade, como eu falo para você, tudo deve partir também da vontade política, de nós profissionalizarmos mais o nosso turismo, de forma a que não só o município cuide disso, né, mas que todos nós juntos cuidemos disso, né, e que vamos descobrindo os nossos talentos, né. Então, por exemplo, quantos e quantos anos nós passamos contratando artistas de fora, atrações de fora, os próprios organizadores de Sertãozinho, os próprios organizadores... Casa não faz milagre. Os organizadores de eventos, né? Pensaram em grandes nomes e a chance dada às nossas potencialidades. Nossa, nós temos um celeiro de artistas em Sertãozinho fantásticos, fantásticos. E que são dispostos a ajudar, basta ter oportunidade. Eu cito também um outro exemplo muito enraizado há tempo já, né? Mas, por exemplo, nós sabemos que grande parte das orquestras de Ribeirão, de Franca, de outras cidades vizinhas, tem um número enorme de músicos de Sertãozinho. Por causa da qualidade dos nossos músicos formados ou na orquestra jovem, ou na Banda Marcial da Juventude, ou na Fundação Aparecido Savenhago. Ou seja, a gente cria, nós formamos e não aproveitamos, e sim outras cidades usufruindo do nosso potencial. Exatamente. As igrejas estão se transformando em celeiros de músicos e cantores fabulosa. Então, essa coisa que nós precisávamos ter os elos e aproveitar mais, né? Unirmos mais a sociedade nesse sentido. Mais uma vez, falo, precisando, a rota do turismo está à disposição. Vamos, se depender de mim, vamos alavancar o turismo de Sertãozinho, que eu, como sertanezina, eu tenho orgulho da minha cidade e eu quero, o que for possível, alavancar. Contem sempre comigo, tá bom? Olha, a gente agradece muito essa colaboração, acho importantíssima, e aproveitando a oportunidade, eu conclamo as pessoas, não só que estejam no ramo hoteleiro, mas a população de um modo geral, né? Aquilo que o mineiro chama de toró de parpite, né? Dá toró de parpite, aí vamos, dê ideias, né? Vamos fortalecer isso, o que nós podemos fazer, qual a contribuição de cada um, né? E sabe como a gente fortalece? Conhecendo. A partir do momento que as pessoas verem que o setor turístico ele tem 87 segmentos que pode gerar emprego e renda, as pessoas estarão abertas a conhecer e a divulgar e a diversificar as nossas atuações. E, Adriane, veja, quando eu falo em potencialidade de Sertãozinho, nós citamos o turismo de negócio, nós temos um leque imenso de coisas acontecendo. Quer dizer, nós temos, por causa
das nossas instalações esportivas, por exemplo, o que pode ser explorado nesse sentido. Nós temos, em vista de eventos religiosos, um segmento super importante de turismo, que pouca gente desperta para essa realidade. É uma realidade presente com uma força enorme em Sertãozinho, né? E eu não estou falando de uma ou de outra religião, não. São várias religiões fazendo coisas extraordinárias e dando oportunidade para coisas extraordinárias acontecerem na área do turismo, né? Então, eu vou te provocar, Sônia. Nós temos tudo isso. Tudo bem que hoje não podemos ter reuniões presenciais, mas sim podemos ter as online. De você estar junto com o Marcelo Pellegrini, com o pessoal aí da cultura, fazendo convite para essas pessoas para já pensar, quando a pandemia terminar, o que nós vamos fazer em Sertãozinho? Ou nós vamos esperar a pandemia passar para depois sentar e pensar lá na frente? O setor já está parado há 2 anos. Então, está na hora da gente aproveitar esse momento, já trabalhar algo, para a hora que falar assim, ó, tá liberado, já tem um monte de opções, um monte de lazer, de cultura e tudo mais. A única coisa que eu acho é que nós precisamos também ter o pé no chão. Não achar que essas coisas achar que essas coisas caem do céu em forma de chuva. Que eu falo que poucas coisas foram tão afetadas quanto o turismo com a pandemia. Eu que o diga. Na minha maneira de entender, é o setor mais prejudicado. É por isso que eu falo. Agora a gente tem que organizar para a hora que falar, dá o pontapé, já está fazendo alguma coisa e não esperar. E o outro setor extremamente prejudicado é a cultura. E nós, então, temos essa herança, né, de termos uma Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então, os dois setores que são realmente 2 desafios imensos para a gente enfrentar. Mas, agora, Sônia, sozinhos a gente não consegue. Nós precisamos de muito... Você pode ter certeza que está em boas mãos. Então, eu acredito em vocês e acredito que Sertãozinho será muito reconhecido em breve, ainda mais. Espero que sim também. Sônia, a nossa torcida, paciência. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é corrido, e por estar aqui dando um depoimento para a gente. Um grande prazer. E aquilo que eu falei, aquilo que a gente puder colaborar, o que pudermos fazer, pode contar conosco. Eu só quero que o turismo vá em frente e com sucesso. Com toda certeza. Obrigada, Sônia. Um abraço, viu? Boa noite.